Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de mercados dentro da Bovespa. Isso daí não é uma forma que ele é negociado em mercados em bolsas diferentes, e sim é uma forma de classificação que o Bovespa fez para empresas que se classificam dentro de alguns tipos de gestões que são melhor para o acionista minoritário. Então, os tipos de mercados principais, né? De acordo com a regra aí de gestão para melhorar e beneficiar o pequeno investidor e eu juntei aqui também algumas partes de ações que são do exterior que são negociadas na nossa bolsa, para já fazer um apanhado geral disso daí tudo. Primeiro, nós temos o novo mercado, no qual ele começa aí em 2000 e ele vai depois ter várias reformulações, né, de acordo com os participantes também, para ter uma melhor forma de gerência e transparência dentro das empresas, e daí ele vai aprofundando nisso daí para ter uma melhor gestão para os acionistas em geral e gerar melhor valor. Nós temos o nível 2 de governança corporativa, no qual vai ser um tipo de governança abaixo do novo mercado, mas com empresas ainda que têm um padrão de exigência relativamente alto. Em seguida, nós temos o nível 1 de governança corporativa, que dentro dos níveis mais elevados ele vai ser o mais baixo. Em seguida, nós temos o Bovespa tradicional, que vai ser o mercado normal, que as empresas não têm praticamente nenhum dessas, ne- dessas, desses deveres, porém muitas delas fazem algumas desses tipos de governança, só não tem o dever de fazer, mas, por exemplo, reuniões mostrando os seus resultados e discutindo, muitas delas que estão no Bovespa tradicional também fazem isso. Talvez é uma forma delas já irem se aperfeiçoando para entrar em níveis superiores depois de governança. Daí nós temos também as BDRs patrocinadas e não patrocinadas, que daí vai estar relacionado sim com as ações que são de outros países e são negociadas no Brasil. Isso daí é muito interessante para o investidor pequeno não precisar estar abrindo uma conta numa corretora dos Estados Unidos, de outros países, para ter que investir em ações desses países, né? Então aqui é muito bacana. Nós temos aqui é, uma tabela com todas as condições de gestão aí que são exigidas por cada um dos segmentos, e daí nós temos as classificações, né? Bovespa mais e Bovespa mais nível 2 e o novo mercado, nível 2 de gerência, nível 1 de gerência e o básico, né, que é a Bovespa tradicional. Esses dois aqui, eles são uma forma de segmentação para permitir novas empresas entrarem no mercado e começar a se ambientar com o mercado de capitais, tendo até 7 anos para abrir o seu capital na bolsa de valores. Então ela entra ali, tem investimentos de investidores profissionais, qualificados, e daí a partir disso ela vai entrando dentro de um sistema mais abrangente, criando corpo para a empresa, receita vai aumentando, e daí ela tem 7 anos para entrar na listagem de empresas. Aí é muito bacana, né? Porque é uma permissão. Então nós não vamos considerar essas daqui, não vamos comentar muito, porque elas vão normalmente não ser caracterizadas para investidores tradicionais, igual qualquer um outro, mas e sim para outros tipos de investidores que têm as características de qualificado e profissional. É muito interessante estar observando e seguindo essas empresas, porque elas são as que tendem a vir entrar num IPO aí da bolsa futuramente, abrindo listagem para mais pessoas. Então você vai acompanhando, você vai vendo já qual que você gosta, qual que você não gosta, e quando ela abrir o IPO para todas as pessoas na bolsa, estando listada na bolsa, você pode ir lá e já entrar na empresa que você gosta. Em relação ao capital social, nós temos que do básico até o novo mercado, no básico não tem nenhum tipo de restrição, ela só tem que seguir a legislação, e no nível 1 também. Quando você trata do nível 2 e do novo mercado,
Você pode emitir no nível 2 ainda ações ON e PN, só que você tem que ter alguns direitos adicionais, que nós vamos falar adiante, como tag alone, que todas elas têm que ter tag alone de 100%, e nesse caso aqui só é permitido as ordinárias. Então você só pode ter, a empresa só pode ter ações ordinárias, que têm direito a votos e todos recebem dividendos por igual. Isso é muito bacana também. Daí nós temos o percentual de free float, né? Daí nós temos que essas empresas, anteriormente aqui no básico, não tem nenhum limite. Nesses dois aqui tem um limite de 25%, não pode ter menos do que isso. E no novo mercado a empresa tem que ter 25% ou 15%. Aí aceita o mínimo de 15% se ela tiver muito volume de negociação durante o dia. Então, daí pode ser reduzido se ela tiver uma liquidez diária muito alta, né? Mas normalmente todas as empresas aí vão estar praticamente tendo acima de 25%. As outras, algumas outras aí pode estar reduzindo, mas são poucos os casos. Oferta pública, distribuição, né? Todas as empresas nível 1, 2 e novo mercado precisa ter esforços de dispersões acionária. Isso daí é porque todos os tipos de investidores têm que fazer participação quando ela tiver novas cotas sendo emitidas no mercado. No caso do segmento tradicional, não tem essa regra. Ela pode abrir novas cotas aí somente, por exemplo, para investidores profissionais investirem nela. Composição do conselho de administração, né? Aqui no mínimo de 3 membros, mas, por exemplo, se tiver 20, 30 membros, isso daí não tem nenhuma relação com ter uma administração, um conselho de administração aí independente. Já nesses casos seguintes, de nível 2 e nível 3, ela tem um mínimo de 20% que deve ser independente, né? O conselho de administração tem que ter no mínimo 20% dele formado por uma administração independente. Isso daí é bom, né, para estar fortalecendo a transparência da instituição e tendo outros pontos de vista aí também. Também é vedado a acumulação de cargos, né, nesses da alta gestão. Isso daí é interessante para não ter conflito de interesse e ter uma característica mais transparente também. Quando você observa aí a obrigação do conselho de administração, né, eles têm que se manifestar em relação à nova oferta de ações, e no caso nível 1 e nível 2 já não é pedido isso daí. Demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras, normalmente todas elas vão ser traduzidas para o português e para o inglês, até no nível básico aí, muitas delas são traduzidas também para o inglês. Normalmente as empresas do novo mercado e nível 2 aí, elas já são empresas bem maiores também, bem mais consistentes, porque também é um pouco mais caro dela manter toda a estrutura que é exigida aí de novo mercado. As informações em inglês, elas têm que ser disponibilizadas simultaneamente, né, os fatos relevantes, aí vai aumentando o grau de exigência, né? No nível 1 e básico, eles não têm essa exigência. No nível 2, já tem que as demonstrações financeiras, né, tem que satisfazer essa condição de sair simultaneamente com o português, e aqui já tem mais características, né? Os fatos relevantes, os comunicados, os press release, todos eles vão ter essa característica de ser soltado em português e inglês. Essas partes ser traduzido em português e inglês não é tão relevante para a pessoa que está no Brasil, né, que sabe o português. Porém, normalmente isso é interessante para trazer mais pessoas para investir dentro dessa empresa, um capital estrangeiro. Facilita do capital estrangeiro entrar investindo nessas empresas. Isso daí, gerando mais capital, ela tem mais chance de crescimento também. Porque se a pessoa, se algum capital estrangeiro não tem os acessos a essa informação, normalmente ele não vai estar aportando nela, porque já vê que não tem uma preferência de capital estrangeiro por essa empresa. As reuniões públicas anuais, né?
são obrigatórias nos dois segmentos, é facultativo, mas normalmente tem também no segmento básico ou tradicional da bolsa, e no segmento novo mercado tem trimestralmente. Soltou os resultados, normalmente eles fazem uma teleconferência, aí, uma videoconferência, o CEO da empresa, e daí, na hora que eles fazem essas reuniões trimestrais, isso aí gera uma maior transparência. Normalmente no nível 2, no nível 1, também acontece isso daí, até no nível básico tem essas teleconferências aí. Só que isso daí não é obrigatório no nível básico, né? O calendário de eventos corporativos, né, normalmente ele é obrigatório a todos e facultativo no básico, mas muitas das empresas do básico também informam esse calendário. Daí você observa a ideia do tag alone, né, que nós falamos em vídeos anteriores. Agora a gente chega naquelas obrigações, né? O nível 2, apesar dele ter ON e PN, as duas têm o mesmo tag alone, de 100%. E no caso do novo mercado, por ter só a ON, ela tem 100% de tag alone, né? Isso é uma característica muito boa. No nível 1, e no nível básico, eles têm 80% sobre as ações ON. Isso daí é só o que exige a legislação mesmo. Então, os acionistas minoritários, eles têm uma caracterização de ser mais desprestigiado, né, em relação aos majoritários. Porém, isso daí não é um fator tão forte se ela tiver muita liquidez, porque se tiver essa troca, você vende suas ações e reduz as suas posições, né, dentro dessa empresa. Saída do segmento, né, oferta pública de aquisição, né, o OPA. Daí, se ele for sair, daí normalmente tem que ter uma condição de votação mínima aí dentro dos titulares das ações, né, para ter essa aceitação, e não é aplicável para os outros segmentos. Isso daqui já dá uma garantia muito mais forte para as pessoas que têm ações nessa empresa. Por exemplo, se um terço do segmento aí dos titulares em ações não aceitarem, então a empresa continua, não pode tirar essas ações de circulação, tem que continuar no mercado. Mas normalmente empresas grandes é muito difícil ela começar a retirar ações do mercado também, né? Isso daí é um fato bem difícil de ocorrer. Ainda mais se tiver um free float muito alto, né, de 40%, 50% da empresa. Adesão à Câmara de Arbitragem, né, obrigatória, comitê de auditoria e auditoria interna. Isso daqui no novo mercado também é muito bacana, porque ele tem uma auditoria, um comitê de auditoria, porém, isso daí não é garantia de que a empresa não vai ter nenhum problema, né? Por exemplo, a Vale tem esse comitê de auditoria, tem auditoria interna, tem o comitê de compliance, que vai avaliar os riscos internos, controle interno de risco corporativo, de tudo dos tipos de atividades dela, e mesmo se aconteceu as tragédias, né, de Brumadinho aí e tudo mais. Então, é muito interessante nós observarmos isso daí, que isso daqui não é garantia que a empresa sempre vai ter uma lisura nas suas informações. É uma coisa a mais. Tem muitas empresas que podem estar no nível 2, nível 1 e nível básico, que tenha essa lisura pela informação e tenha também todos os cuidados aí de auditoria, porém elas não são obrigadas, porque isso daí vai ficando muito caro para a empresa. Então a gente sempre tem que avaliar isso, não é porque está no novo mercado que ela sempre vai ser 100% melhor em tudo do que as que estão no mercado nível 2, nível 1 e básico, né, o tradicional. Daí então quais empresas, né? Aqui tá errado, aqui é nível 1, nível 2 de gerência e aqui é novo mercado, tá? Não é Bovespa mais e Bovespa mais aqui não. Então, quem está no nível 1 de gestão corporativa, né? Normalmente aí estão Alpargatas, Banco Pan, Itaú e Americanas. Você pode ver que são empresas extremamente grandes, sólidas no setor. Agora você olha, quem está no Bovespa mais nível 2, nós temos Banco Inter, Petrobras, Sul América, BTG Pactual, ou seja, tem empresas aí que também são representativas do setor e nem por isso elas estão todas dentro do novo mercado. E dentro do novo mercado nós temos aí B3 como exemplo, BR Malls, JBS, BRF, Marisa. E isso daí mostra que dentro do novo mercado também tem empresa igual a JBS que participou de alguns problemas aí da gestão dela, né?
Então, não é 100% sempre, né? Isso daí é só uma ideia de que a gestão tenta trazer uma maior transparência, mas dentro daquele trâmite da empresa sempre pode surgir algum problema aí, mesmo sendo no novo mercado. Então, não é porque está no novo mercado que ela sempre vai ser 100% idônea, 100% em todas as suas operações, não participe de nenhum escândalo. As BDRs, né? As BDRs são conhecidas como Brazilian Depositary Receipts. Elas são o quê? Eles são um documento que fala que você tem direito a receber tudo que aquela ação do exterior gerar. Ou seja, se você está no Brasil e você tem uma ação do exterior e você quer investir nela, você teria que, a priori, abrir uma corretora naquele local, no exterior. Se você quer investir numa ação dos Estados Unidos, você teria que investir nos Estados Unidos. Você teria que abrir uma corretora lá, mas o pequeno investidor, muitas das vezes, ele não tem tempo para ficar mexendo com essas partes burocráticas, apesar de não ser tão difícil. Nós já temos aí um vídeo no canal explicando como é que você abre uma conta na corretora dos Estados Unidos, é bem simples e é fácil de aportar, e você não tem as taxas da BDR, você tem mais liquidez do que a BDR. Mas a BDR em si, ela já traz essa rentabilidade, só que ela vai ter um pouco menos de liquidez aí do que as ações normais. Então, o que que acontece? Você tem lá uma empresa que está emitindo ações dela nos Estados Unidos, por exemplo, e ela vai querer oferecer aí no Brasil algumas ações sua, né? Só que ela não pode, ela não abriu um IPO na Bolsa de Valores de São Paulo. Ela fez o quê? Ela vai contratar uma empresa, né? No caso das patrocinadas, nós temos que ela abre capital no exterior, a empresa vai contratar uma empresa depositária no Brasil e essa empresa depositária ela vai depositar aquele título na conta dela e gerar uma BDR. Daí essa BDR sua vai te dar direito de receber toda a valorização ou desvalorização do título que ele está tendo lá nos Estados Unidos. No caso, se você pegou uma ação dos Estados Unidos, se o dólar aumentar também, você também aumenta o preço da sua BDR, porque aí você está exposto em dólar diretamente. Seria como se você tivesse investindo diretamente nos Estados Unidos. Então isso é interessante. Mas só que se a empresa pedir para a empresa depositária, no caso das patrocinadas, ela retirar as BDRs do Brasil, ela pode retirar. Daí então ela retira porque a empresa pediu, né? Porque ela é patrocinada. Agora, no caso das não patrocinadas, a empresa que gerou aquelas ações nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser de qualquer país, ela não vai pedir para a instituição depositária gerar as BDRs. A instituição depositária vai emitir as BDRs por vontade própria. Então ela vai lá, pega as ações que estão nos Estados Unidos, cria as BDRs e leva para a Bolsa de Valores para ser negociada no Brasil. Então daí você não tem que a empresa inicial pediu para a instituição depositária gerar as BDRs. A instituição foi por vontade própria e gerou essas BDRs. É interessante a instituição gerar essas BDRs, por quê? Porque ela guarda uma taxa dessas BDRs. Sempre ela é como se fosse um fundo de investimento. Ela vai cobrar uma taxinha sobre o seu valor todos os anos. Daí então ela vai ganhar em cima dessa remuneração. Normalmente ela é muito pequena, assim, se considerar o aspecto de taxas de juros do Brasil, né? Vai ser 0, pouquinhos por cento aí durante o ano. Mas isso daí vai acabar gerando uma perda sua também, né? Da sua BDR. Se você quiser, outra forma de fazer é pegando direto e abrindo uma conta numa corretora dos Estados Unidos que permite investidor estrangeiro e é permitida a operar com investidores estrangeiros e você vai lá e investe direto nas ações. Outra forma interessante de você estar observando
essas empresas é sempre estar olhando as agências de ratings. Nós já falamos anteriormente das agências de ratings na hora de análise ali dos títulos, né, analisar o rating dos bancos, os ratings das empresas que geraram as debêntures para ver se elas são empresas sólidas. Aqui é da mesma forma. A agência de rating ela tem uma classificação que ela leva o risco de crédito da empresa, ou seja, o crédito de insolvência, tanto da empresa, da corporação, do governo estadual, municipal e até do governo nacional, né? Por exemplo, o Brasil, esses últimos tempos, foi reduzido o rating dele, dado as instabilidades econômicas, políticas, por causa da pandemia. Então, teve várias características que reduziu. E isso daí tira investidor dessas agências. Investidores internacionais. Acaba que quando a agência de rating aumenta o rating da empresa, naturalmente começa a entrar mais investidores. Então é interessante você analisar qual foi o rating dos anos anteriores da empresa que você está querendo investir, porque se o rating veio aumentando, isso significa que a sua empresa ela tende a continuar aumentando. E você observa se o rating é estável, é negativo ou é positivo. Positivo significa que ele tem tendências de subir, negativos é que tem tendências de descer, e estável é que tem tendências de permanecer por mais uma variação aí naquele mesmo rating. Isso é muito interessante, porque ela vai avaliar várias características dentro da empresa, e ela tem um corpo muito bem estruturado e especializado nesse tipo de avaliação. Então, as agências de rating elas vão determinar os ratings através do que, né? Relação entre caixa e endividamento de curto e longo prazo da empresa, o nível de alavancagem da empresa, ou seja, os tipos de empréstimos que ela está fazendo aí, se está sendo aumentando o risco da empresa, o nível técnico dos gestores e administradores da empresa, que muitas das vezes o pequeno investidor tem uma certa dificuldade de avaliar, o contexto político do país do qual a empresa está inserida também, solidez dos balanços patrimoniais, projeções de resultados futuros e sensibilidades a fatores econômicos, como taxa de juros e câmbio. Por exemplo, se uma empresa está exposta numa dívida em dólar e a agência de rating vê que pela conjuntura política toda do país tende a aumentar o dólar, então ela sabe que aquela empresa tende a sofrer mais no longo prazo. E isso daí pode levar a empresa a reduzir o seu rating, ser reduzido o seu rating pelas agências, né? Então sempre é importante se você está analisando os últimos anos, como foram os ratings da sua empresa. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tentando resolver elas para vocês. Bom estudo e obrigado.